Coração Peludo. Olá, bem-vindos ao Coração Peludo, esse podcast do conteúdo Eva Jovem Pan, sempre aqui com a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, querida. Está com o seu coração batendo? Ai, o meu bate demais. Quando a gente se encontra, então, que eu vou tirar as dúvidas da vida. Então, eu quero saber se você que está escutando tá com o seu coração assim, bem equilibradinho, tá batendo muito rápido, ou está muito ansioso, ou tá muito angustiado. A ideia é ajudar. E quem tem dúvida pode procurar a Psi Pamela lá no Instagram, @PsiPamela. Pode mandar para ela seu áudio, Por pode favor. mandar para ela sua mensagem. A gente tá printando as dúvidas para fazer um mutirão de dúvidas aqui no Coração Peludo. Maravilha, você já manda lá, é para o Coração Peludo que a gente traz para cá. Você também pode deixar ali no perfil do @Eva Jovem Pan, ou até para mim, vai a gente bater um papo lá nas redes sociais, @Paulinha Carvalho JP. Vamos começar o podcast de hoje, porque eu sei que a gente vai ajudar muita gente. Momento que aparece. Não conheço ainda nada que consiga evitar que um sentimento surja. Vem o tesão, vem a raiva, vem a ansiedade, vem... Tudo bem, não estou falando de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Estou falando aqui, tá, com os nossos recursos naturais. Então vem tesão, vem raiva, vem prazer, vem... nojinho, né? Vem ressentimento, um monte de sentimento surge. Nós não conseguimos evitar, até porque eles não chegam com hora marcada, sabe, Paulinha? Eu venho na quarta-feira às 10. Não, acontece. Mas podemos fazer muito sobre eles no sentido de alimentá-los ou deixá-los morrendo de fome. Bom, óbvio que a gente pode pensar aqui inicialmente numa paixão que surja por alguém. Aí vamos dificultar, né? Porque uma paixão que surja para alguém, ótimo, vai lá viver essa paixão. Mas imaginem alguém que está num relacionamento, está casada, por exemplo. E aí se apaixona por alguém. Começa a aparecer esse sentimento. Bom exemplo. Que é uma coisa que você vai falar, pô, caramba, o que eu faço com isso agora? Eu acho que nesse exemplo que você deu... você tá num relacionamento comprometida, né? Num casamento, num namoro, e acaba se encantando por alguma pessoa. Então, um sentimento que surgiu. Então, não adianta você lutar contra o sentimento que está. Eu não quero sentir isso, arranca isso de mim, meu Deus. Porque aí, quanto mais você faz isso, mais ele fica dizendo, estou aqui ficarei, né? E aí mais você pensa sobre, mais você se culpa e pior pode ficar. O segredo é, realiza. Estou interessada, estou encantada, estou com raiva, estou ansioso. Então, assim, reconhecer. O reconhecimento, ele é muito importante. Sabe aquela história de briga de amiga, que a amiga fala, você tá estranha comigo? Não tô. Bom, a pessoa tá vendo, né? Você sabe que, não, mas não tô. Não saem mais juntos, saíam sempre. Almoçavam todos, agora não almoçam mais. Se falavam sempre, agora não se fala, não tá acontecendo nada. Lógico que está. Então, gente, realizar faz bem, né? Porque quando eu realizo, eu penso que eu vou fazer sobre. Então, o que eu quero fazer? Eu quero alimentar essa raiva? Eu quero alimentar essa paixão? Eu quero realmente sair com essa pessoa? Acabar com o meu casamento? É a intenção? Então, o sentimento que chega, ele não é destruidor nem realizador. Ele chegou. O que vai realmente depender, né, do desenvolvimento ou não disso, é a tua atitude sobre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar, eu vou continuar falando com essa pessoa, eu vou continuar saindo com essa pessoa, eu vou ficar alimentando fantasias sobre essa pessoa, eu vou parar, né? Peraí, eu tô casada, né? De repente, sei lá, tenho filhos, ou então tô noiva, tô com casamento marcado, então tô namorando, a gente vai morar junto. Por que isto entrou agora? Gosto muito desse pensamento. Que aresta é essa? Que buraquinho é esse? Esse buraquinho é o quê? Meu parceiro tá trabalhando muito? Tô mais carente? Tô mais inseguro? Tô com medos? Tô com receio? Tô com um medo absurdo de me frustrar? Tô com medo de crescer? Tô com medo de aprofundar o vínculo? Tô com medo de realmente perceber que eu cresci, que eu sou adulto? Então, quando você começa a repensar e refletir sobre isso, você pondera. Caso contrário, você age de uma forma completamente irresponsável com a própria situação. Você pode, mais pra frente, em função de uma impulsividade, se arrepender.
Tudo porque você não parou e não usou o bom senso, não ponderou. Por isso que eu insisto, falo, repito 500 mil vezes, quantas vezes forem necessárias. A maturidade emocional, ela é mãe, gente. Ela é assim, de uma utilidade pública absurda. Porque quando eu tenho maturidade, eu tenho bom senso, eu tenho ponderação, eu penso, eu reflito, eu tenho empatia, eu peso os fatores envolvidos, né? Então, as consequências. Caso contrário, eu vou com a maré, entendeu? O que sabe, vida leva eu, leva. É isso aí, a vida leva eu, levar. É um pouco isso. Então, quando eu paro, não, peraí, que vida leva eu? Vida leva nada. Eu vou parar aqui e pensar para onde eu quero ser levado, né? Até porque se você não quiser ser levado, você levanta e vai embora. Falando dessa maturidade emocional, eu sempre fico pensando, várias vezes que a gente conversa, eu fico pensando onde a gente aprende a amar, né? Acho que as primeiras relações que a gente tem são com a nossa família. E dentro da família, acho que também acontecem essas primeiras experiências de sentimentos, por exemplo, de raiva, né? Raiva de uma pessoa que você ama muito. Sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, né? E que você vai ter que resolver de algum jeito, porque família não é tão fácil assim de... Nada. É super complexo. Fácil. Normalmente, às vezes, você tá até na mesma casa. Você sabe, aí a gente aprende muito. Eu acho que, primeiro, um ponto importante que você traz, que é assim... Nem todas as famílias nos permitem, cuidadores, a gente tá falando família, mas assim, eu até prefiro falar cuidadores, porque tem gente que foi criado pela avó, né? O pai não tava, então assim, um núcleo de cuidado, como você referiu. Existem pessoas que foram criadas sem poder expressar a sua raiva, né? Sem poderem expressar a sua raiva. Existem pessoas que aprenderam a oprimir o sentimento, a esconder, ou mesmo pessoas que gritavam, eram impulsivas, não tinham limites. Então as emoções, elas foram incentivadas ou mesmo não apresentadas ou então desorganizadas lá atrás. Então nós ficamos com esses nossos sentimentos muitas vezes escusos no nosso interior. Sem saber que nome dar, que lugar colocar, tipo como agir. Tipo a história de menino não chora, por exemplo. Ah, perfeito. Aliás, quantos meninos não puderam chorar? Né? Às vezes eu atendo paciente que ele está chorando, ele nem está entendendo que ele está chorando. Ele está falando uma coisa, né, completamente desconectada com o choro. E eu falo, escuta, você está chorando? Não tô. Não, você está chorando. Não é nada. Eu vou pegar um papel, meu Deus, não precisa! Por quê? Porque o choro está associado à fraqueza. O choro está associado a uma coisa negativa. O choro está associado a algo que não pode, que não tem espaço, que não cabe. Porque você vê lá atrás, na infância, você tem filhos, você vai ver isso. Por exemplo, quando a criança ela chora, tem mãe que fala, para de chorar. Chorar pra quê? E tem mãe que fala, filho, você está chorando por quê? Né? Porque por mais que possa parecer banal, para aquela criança naquele momento é importante. E a gente subestima muito, a gente diminui muito um sofrimento dentro da nossa perspectiva adulta. E isso cresce, né, mais para frente. Isso muitas vezes lá adiante reverbera numa dificuldade, inclusive, não só de perceber os seus sentimentos, como do outro. Olha, eu perdi a conta de quantos pacientes, principalmente homens, que não olham nos olhos. Você vê que parece uma coisa banal. Contato visual, né? O olho. Porque o olho conta muito, né? Quando você olha... E para você poder olhar no olho de alguém te ensinou isso lá atrás. Porque olhar para os olhos de um pai que não te olha, olhar para os olhos de uma mãe que te rejeita, olhar para os olhos de alguém que não faz questão, que não se interessa, é tão dolorido que aí o mecanismo de defesa faz com que você desvie automaticamente. E você cresce entendendo que na interação não dá para olhar, porque ninguém vai estar olhando para mim. De volta. Isso. Fico emocionada, porque é forte isso, né? Você olha forte. E é um vazio, né? Tô olhando, mas não tem, né? Então, quando você percebe isso e aí você começa a entender, encontra um parceiro, uma parceira, ou no caso a terapia, que te ensina e você vai tendo a segurança, você tem uma possibilidade de uma ressignificação afetiva super importante, né? Até ia te falar isso, porque todo mundo, enfim, fala...
Ai, dizem as más línguas que é tudo culpa da mãe. Sabe assim, né? Coisas que a gente passou quando a gente era pequeno, ou enfim, conforme a gente foi crescendo, mas a real dos fatos é que com a terapia todo mundo consegue ressignificar e buscar o seu caminho, né? Você sabe que eu penso, eu trabalho um pouco diferente, assim. É claro que eu acho que vem do mecanismo sistêmico, dessa dinâmica lá atrás, claro que vem, né? Eu falo que... Não tem como descartar essa bagagem. Nós somos reflexo do que aprendemos, das nossas experiências, daquilo que vivemos, conseguimos aproveitar e absorvemos. Agora, eu ficar achando culpado, né? Eu vejo paciente lá com 50 anos culpando o pai. Eu sou assim, meu pai... Bom, gente, mas então se eu fosse escutar esse pai, ele ia dizer que ele é assim por causa do pai dele. Aí não tem fim, né? Ficar um jogando pra culpa lá pra trás. Eternamente pra aquela árvore genealógica, né? Foi ele. Porque Adão, mas na verdade foi Adão, que naquela hora, na maçã. Então, ao invés da gente alimentar isso, buscar o culpado, vamos entender e realizar quais são os reflexos no nosso mecanismo para tentar melhorar. Eu vou te dizer mais, às vezes existiram alguns perfis aí do teu pai, da tua mãe, que não foram muito legais lá no passado, mas no final das contas conseguiram desenvolver em você e influenciaram o desenvolvimento de recursos que são super úteis na tua vida. Né? Então, às vezes uma pessoa que teve um sofrimento de uma negligência afetiva pode desenvolver uma independência. Ah, mas não é bom, não estou dizendo que é bom, foi péssimo mesmo. O bom é ser amparado, o bom é ser acolhido, o bom é ser respaldado, claro que sim. Mas a gente também tem que pensar que agora, bom, então eu sou independente. Qual é a minha dificuldade? Minha dificuldade não está muito nisso, minha dificuldade está que eu não estou conseguindo olhar para o meu parceiro, não estou conseguindo confiar nesse vínculo. Então, essa ressignificação vincular é muito importante, né? Que eu acho que é uma temática para a gente trazer em outro momento, que é a questão do apego, né? O quanto eu consigo confiar nessa ponte para amar, para ser amada. Né? Uhum. Agora, nessa questão desses relacionamentos familiares, né, onde você tem muitas situações de conflito, né, principalmente entre gerações, os mais jovens com os mais velhos e tal, como ajudar esses sentimentos a equalizarem ali, né? Como um pai lidar com um filho que está dando problema, porque no relacionamento você deu aqui essa dica de você não cultivar, pensar sobre aquilo, o que é que você quer exatamente, é a mesma coisa? Eu acho que a questão dos sentimentos que surgem, acho que quando você fala de pai com filho, me vem aquela ideia de que assim, não posso ter raiva do meu filho, né? Não posso ficar irritado com meu filho, não posso ter ressentimento com meu filho. Não e do penso filho, muito acho assim. que também com o pai, né? Ele filho... tem dificuldade. Filhos têm dificuldade em, por exemplo, enxergar erros nos pais, às vezes. Ou então muitos erros, né? Ou só erros. Ou muito crítico. Então, primeiro assim, vamos respeitar as emoções que sentimos. Eu gosto muito de falar sobre essas emoções. Você não precisa ser tão literal, né? Filho, tô com raiva de você. Não precisa ser assim, mas... Nossa, filho, você sabe que isso... Aliás, uma dica, gente, muito boa que eu lembrei. Pra você que é mãe, pra quem tá escutando, que quer ser, ou então que já é mãe, pai, vó, seja o que for, professor. Cuidado muito quando vocês se referem a algo dando um título e referindo ao indivíduo com aquele nome, do tipo: nossa, que burro. Você é grosso. Você é agressivo para criança, para pré-adolescente, para adolescente. Você é idiota. Sabe aquela história de você não faz nada certo? Quando eu rotulo e eu aponto e direciono, eu estou nomeando. E se eu sou um cuidador, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou vó, se eu sou tio, tia, se eu sou professor, seja o que for, gente, isso tem uma repercussão para a criança, para o adolescente, gigantesca. Porque se você é meu cuidador e você diz isso sobre mim, é porque eu sou, né? Porque a criança, ela tem sim a sensação que, e óbvio, né? Que você, que é grande de fora, forte, incrível, você sabe tudo. Então se você tá falando que eu sou um lixo, que eu não sei, que eu sou burro, que eu sou incompetente, que eu sou mal educado, é porque eu sou. E aí justamente aquilo que te incomoda, viu mãe, viu pai, viu professor, aquilo, gente, parece que se torna
a criança ou o adolescente. Ele veste essa camisa, porque ele tá numa fase... Se alimenta o monstrinho, o sentimento. Ele tá numa fase de desenvolvimento da personalidade, daquilo que ele é. Então, se você conta isso, então você pode ferir uma autoestima, você pode deturpar uma personalidade com esse comentário. Então, o que você faz na hora que você fala da emoção? Ao invés de você falar, você é isso, você pode dizer, nossa, você sabe que isso que você me falou me magoou muito? Você sabe que quando você faz isso, eu fico muito triste? Veja, você está mostrando a ação, você está direcionando que a ação não foi legal e está contando como você se sentiu, porque só você sabe como você se sentiu. Então, você sabe que quando você mente para mim, isso me deixa muito chateado? Você não está chamando ele de mentiroso, você está mostrando a ação. Você sabe quando você não me cumprimenta, ao invés de falar que é mal educado, né? Quando você não me cumprimenta, eu me sinto invisível aqui e sinto que você não gosta de mim. Então, quando você age dessa maneira, você mostra a ação. Porque quando eu falo da pessoa, é como se ela não pudesse mudar. Quando eu falo da ação, se ela deixar de fazer aquela ação, tudo pode melhorar. Isso. Poxa, quando você faz isso... Isso. É uma coisa egoísta, você pode fazer diferente. Isso. E sempre coloque em você, não é você que está falando? Você que sente. Ia falar uma coisa de situação de raiva, de mãe com filho, eu acho que até dentro dos relacionamentos. Às vezes a raiva vem e muita gente fala besteira nessa hora. Alimentada por esse negócio, fala o que quer, o que não quer. Vai longe demais, para depois se arrepender. E é isso que eu falei, de que a gente não pode evitar que um sentimento venha, mas a gente pode administrá-lo. Então, controlar a impulsividade. Achar que pode falar tudo que vem na cabeça, porque é irmão. Eu falo o que quero, é minha irmã mesmo. Gente, é o maior erro do mundo. Como assim é meu irmão mesmo? Porque irmão não tem sentimento? Irmão não pode ficar triste com você? Irmão não pode ter raiva? Irmão não pode ter um rompimento de alguma coisa aqui dentro? Então, vamos escolher o que falamos, vamos escolher como falamos, vamos escolher o que é importante não falar, né? Eu acho que isso é fundamental. Nossa, o que é importante não falar é uma coisa importante de entender. Tipo, aonde... Aliás, uma dica... Eu não vou cruzar. Essa linha eu não vou cruzar. Vou te dar uma dica aqui, Paulinha, aí pra quem tá escutando, muito importante. Você quer ser sincero? Você quer ser honesto? Você quer ser franco, amigo? Que lindo! Mas nunca se esqueça que ali há uma pessoa que tem vaidade. A vaidade faz parte da gente. E você não ter respeito com a vaidade do outro, expô-lo, dizer algo que fira, falar alguma coisa que vá fragilizar o indivíduo, colocar para baixo, pegar um ponto fraco, porque as pessoas mais próximas de nós são as pessoas que mais podem nos ferir. Porque sabem. Tem mais acesso, né, a tudo. Putz, grila, tem informações assim absurdas. E usar isso para fazer uma crítica agressiva, destrutiva, ou mesmo colocar na hora da raiva um ponto ali frágil, eu acho que isso é uma covardia muito grande. Aí fica muito difícil de reparar. Bom, então na hora que bater aquela raiva, tá numa... Segura a onda. É melhor falar, vamos conversar daqui a pouco? Acho ótimo. Tem que, né? Nossa, que lindo. Eu vou respirar. Faz assim, se você é uma pessoa impulsiva, te dá aquela calma, conta até 10, sabe? Sai do carro, vai ouvir uma música, desce do elevador, vai lá, sei lá, vai olhar pro sol, olhar pra lua, depois você volta e aí você conversa. Porque se você deixar os ânimos, a flor da pele, falarem por você, possivelmente falarão coisas que você vai se arrepender depois. E arrependido depois? Você criou um sentimento nessa outra pessoa, provavelmente uma mágoa ou até uma raiva de volta. Isso. Como que a gente faz para reparar danos nessa área do sentimento? Eu acho que primeiro a gente tem que respeitar as consequências dos nossos atos. Isso é grande. Isso para mim é uma hombridade, assim. Eu acho que para mim é algo nobre. Errei? Então, eu vou assumir o meu erro e as consequências e vou me portar frente àquela pessoa considerando o que eu fiz. Eu preciso aprender com as minhas falhas, porque tem gente que não aprende. Faz, passa por cima e é reincidente. Faz de novo. Porque é meu jeito, porque eu sou estourado. Eu já falei que isso é uma desculpa que arranjaram em algum momento, quando criaram esse nome, personalidade forte. Usam vários álibis para justificar esses movimentos que, para mim, esses rompantes de humor, né, de instabilidade, esse direito que o indivíduo acha que ele pode falar o que ele quer, que ele pode gritar, que ele pode agredir e que o outro tem que ficar escutando aquilo, sabe? Que o outro é privada, que fica aguentando. Não.
Então fez, se conscientize e assuma as consequências. Ah, mas como vai ser? Não sei, o outro pode não aguentar, pode ser irreversível. Ai, Pamela, que horror. Gente, mas tem coisa que é irreversível, tem coisa que é reversível. Depende de quem é, depende do que você falou, depende do que você fez. Cada um tem um recurso. E você até começou aqui a nossa conversa falando do nosso estado natural, né? Raiva, enfim, desejo, várias coisas que podem acontecer, sentimentos que podem pintar. E a gente tá vivendo essa era de muita ansiedade, de ansiedade que às vezes precisa de remédio para conter, né? Ou de grandes tristezas, fases que as pessoas passam de real depressão, assim, ou por um momento pontual, uma perda, alguma coisa do tipo, ou por um estado mesmo químico, né? Acontece, é difícil até de julgar esse negócio de depressão, porque quem nunca passou por uma depressão não consegue entender do que as pessoas estão falando exatamente, né? Porque todo mundo sabe que é uma tristeza. Mas a depressão é uma outra história. E esses tipos de sentimento são doenças, né? Primeiro que assim, quando você já fala, diferenciado. Para mim, doenças psíquicas são doenças que são invisíveis a olho nu. Então as pessoas desconsideram. Aliás, vale esse tema para falarmos aqui, porque é grande. Estando doente e agindo de alguma maneira intempestiva, então claro que eu talvez não saiba que esteja doente. Então já acende o alerta, né? Então, se eu tô agindo de uma maneira que tá causando prejuízo para mim, para as pessoas que eu gosto, isso tá se repetindo, aí é um bom momento para, preciso me medicar, preciso fazer um tratamento, enfim, isso é importante. Mas eu acho que mesmo que você esteja doente, você não pode usar isso como um álibi. Existem pessoas que não se tratam, falam que estão doentes, ou então se tratam, mas talvez não estejam tendo o resultado saudável que poderia ter, colocam toda a responsabilidade do tratamento no remédio e não modificam atitudes. Porque é interessante isso, né, Pamela? Porque o remédio, ele muda a química. O remédio equilibra. Isso é o indivíduo. Eu costumo dizer no consultório super. Você tá depressivo, vai tomar remedinho? Sim. Né? Vai no psiquiatra, ele vai te prescrever. Aqui a gente vai trabalhar conduta, a gente vai trabalhar postura, atitude, extinção de comportamento, revisão, reajustes. Existem pessoas que, eu sou assim porque eu tô depressivo. Gente, tudo bem, você tá doente, eu acho que tem questões aí que influenciam, mas uma vez medicado, cadê o teu esforço? Você precisa fazer alguma coisa. Movimentos. Depois que você estiver medicado, você pode sim fazer movimentos. Eu concordo que quando você está adoecido, é muito difícil fazê-los. Não dá vontade, você não tem estímulo de nada, né? Você pode, por exemplo, ficar muito irritado, né? Que é uma característica da depressão que as pessoas desconhecem. Então você pode estar, assim, sem tolerância para nada e qualquer coisa você estoura. Então, uma vez, 2 vezes, e aí começa a tratar, ótimo. Mas tem gente que fica assim muito tempo e aí vai colecionando desafetos. Tipo, eu sou assim. Eu tenho muito medo disso. Sou assim, serei sempre assim, esse é meu jeito. Você, sabe esses argumentos? Você me conheceu assim, você tem que me aguentar. Porque eu tenho depressão. Tem gente que veste essa camisa. E aí parece que isso se torna um álibi relacional, porque a pessoa tem dificuldades de relacionamento e vai se apoiando nisso. Gente, depressão é uma doença, mas ela é tratável, tá? Você toma uma medicação, você pode fazer um acompanhamento psicoterápico em conjunto e você melhora muito se assim você quiser. E além do tratamento da psicoterapia, vontade de melhorar. Mas eu não tô conseguindo, mas eu tô com vontade de melhorar, por exemplo. Né? Então, acho que não se esqueçam que além do remédio, além da psicoterapia, tem que ter uma poção sua, né? Contribuindo para isso. Nossa, são inúmeros, então, sentimentos que podem pintar na nossa vida. A gente tentou tratar de alguns aqui. Um que você não espera, quando você já está num relacionamento firme, de repente é acometido por uma paixão, os sentimentos em família que, enfim, surgem ali, de raiva, né, de ódio, esses sentimentos que podem machucar. Eu posso dar uma dica última? Dá, óbvio que eu vou anotar aqui. Por favor, quando um sentimento surgir na sua vida, receba-o.
Se a tristeza bater na tua porta, abra a porta para que ela não precise bater tanto, esmurrar e acabar estragando toda essa tua porta. Receba, puxe uma cadeirinha, converse com ela, deixa ela te contar tudo que ela precisa, conte para ela também. Acertem tudo que vocês precisam acertar, essas contas precisam serem acertadas. Depois disso, não ofereça um quarto, não coloque toalhinha, sabonetinho, não mime muito para que ela não fique por muito tempo, mas que ela fique o suficiente para que juntos vocês consigam acordar alguns sentimentos aqui dentro, para que vocês consigam acalmar algumas emoções aqui. E que mais estruturados, ela entenda que não tem mais nada a fazer aí e vá embora. Assim com todos os sentimentos que insistam em chegar na sua vida. Se forem bons, que fiquem por muito tempo. Se não forem muito bons, que acertem as contas contigo e perna pra quem tem. Essa racionalizada, né, Boa, Pamela? boa. Sem agir na febre. Isso. Não briga contra. Entre em acordos, converse com sentimentos, veja o que é melhor. Nós podemos fazer isso sempre. Com certeza vocês devem ter aí as suas perguntas, as suas considerações, suas histórias. E a gente tá no Instagram pronto para receber, porque quem sabe não vira tema aqui para um próximo Coração Peludo. @psipamela no Instagram. Isso, no Instagram. A Pamela também tem um canal no YouTube. Isso no YouTube, gente, é Pamela Magalhães Psicóloga. Tanto no Instagram, @psipamela, ou no YouTube, ou no meu e-mail, contato, @pamelamagalhães.com.br. Vocês podem mandar sugestões de temas que eu e a Paulinha vamos amar e vamos falar aqui. Pode deixar também lá no @EvaJovemPan no Instagram, que é o Instagram do Eva. Pode mandar um blá pra mim também ali, @PaulinhaCarvalhoJP. Estaremos recebendo as dúvidas. A gente vai fazer uma edição especial do Coração Peludo só de respostas às perguntas de vocês. Se você não quiser se identificar, coloca lá um nickname pra gente poder falar, pra você Pseudônimo. perceber qual que é a sua pergunta. Participem, mandem seus temas, dúvidas. Estaremos sempre por aqui, trazendo mais para vocês no Coração Peludo. Diga, Pamela. Nada, foi maravilhoso aqui. Eu quero mais que vocês entrem em contato. A nossa ideia é que o coraçãozinho fique aí bem iluminado, bem em paz. Então, certo, hein? Esperamos vocês para a próxima edição do Coração Peludo, podcast do conteúdo Eva Jovem Pan. Muitos beijos e beijos e beijos. Até a próxima. Coração Peludo.